Hoje a Integral Mix está aqui no Aras Fábio José, em Lagarto, Sergipe, com a doutora Tatiana Figueiredo e vamos saber um pouco mais sobre a rotina do Aras a respeito dos potros. Eu gostaria que você falasse para a gente a importância e quais são as dicas para a gente poder garantir que o potro consuma um colostro de qualidade que vai protegê-lo aí nos primeiros dias. Como que você faz aqui no Aras? Bom, gente, primeiro, muito obrigada por vocês estarem aqui no Aras Fábio José, né? Integral Mix é parceira do Aras, a gente agradece muito a presença de vocês. Os cuidados que a gente tem em relação à parte neonatal, eles começam muito antes do neonato nascer em si, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação em alguns vídeos para vocês, como a gente trabalha essa parte, para que a gente tenha um bom desenvolvimento do neonato durante essa parte gestacional. E quando a gente fala em colostro, a gente está abordando um tema super importante dentro da neonatologia. Porque o colostro é ele que vai proteger aquele animal que nasce sem defesas, né? Devido à placenta da égua, ela tem uma característica que ela é epitélio-coriônica, então as imunoglobulinas elas não conseguem passar durante o período gestacional. Então o neonato ele precisa ingerir aquele colostro para que assim ele vá adquirindo as defesas imunitárias dele. Então quando a gente fala em éguas, principalmente em éguas gestantes, a gente precisa se preocupar com a sanidade delas. Então realizar um controle de vacinas adequado, um score corporal adequado, né? Esse score corporal a gente consegue atingi-lo com a alimentação, né? Seja um concentrado de boa qualidade, uma pastagem adequada, sal mineral, água, né, que é extremamente importante. Tudo isso vai auxiliar então na produção do colostro dessa égua. A partir do momento que o neonato nasce, existe uma janela de oportunidade que são 8 horas após o nascimento para que ele faça a ingestão dessa imunoglobulina. Depois das 8 horas, as células epiteliais do intestino, que são responsáveis por fazer a pinocitose da molécula, elas se fecham. E aí com isso, a gente perde aquela janela de oportunidade. Por isso, então, que é tão importante a gente ter um acompanhamento durante os nascimentos e a gente possa verificar, então, se aquela égua produziu colostro. A gente pode fazer a verificação através de um refratômetro ou também, atualmente, existem kits comerciais para a gente fazer a avaliação da transferência de imunidade passiva no neonato. E aí a gente pode verificar diretamente no neonato. Se a gente viu que a transferência não foi adequada, a gente pode recorrer a um plasma ou a um banco de colostro, que você deve fazer no seu Aras, né, um banco de colostro, e aí você pode fazer as mamadeiras, fornecimento das mamadeiras, em até 8 horas após o nascimento. Então a gente primeiro vai dar uma oportunidade da égua se preparar para produzir o colostro, depois garantir que esse potrinho consuma no período adequado e a gente faz esses testes. Caso a gente veja, né, que esse potrinho não está imunizado, existem alguns kits, né, que a gente pode verificar e aí a gente consegue então se preparar para alguns problemas. Sim. Quando você observa que tem uma égua que não produziu o colostro, você já, nesse período, você já entra com o colostro do seu banco? Sim, então dentro da neonatologia você precisa trabalhar muito com a prevenção. Então a gente não pode deixar, o médico veterinário ele tem que parar com o pensamento de ser emergencialista. A neonatologia não combina com a medicina emergencialista, ela combina com prevenção. Então a gente segue alguns critérios básicos após o nascimento. Um desses é que o neonato, em até 2 horas após o nascimento, ele tem que estar mamando na égua. Então, quando passa dessa curva, automaticamente o veterinário, o gerente, a sua mão de obra qualificada no local que você trabalha, que é extremamente importante a gente qualificar a mão de obra que a gente trabalha, a gente já consegue, então, tomar algumas medidas. Vai no banco de colostro que você tem na propriedade, super simples de fazer um banco de colostro, né? A égua pariu, tem colostro, deixa o neonato mamar. Depois da 3ª mamada, vai lá, coleta o colostro, ele é bem viscoso, bem amarelado, você sabe, se você não tiver o refratômetro, você pode se basear nessas características de inspeção visual mesmo do leite, coleta ali 300 ml,
deixa congelado, etiqueta, coloca o nome da receptora, a data, né? Esse colostro congelado, ele dura aí 1 ano para você, sem problema nenhum. Depois você só descongela e faz o fornecimento. Eu falo que é um potinho de ouro. Com O colostro certeza. é um potinho de ouro. E aí, quando a gente faz esse fornecimento do colostro, é importante a gente saber a quantidade também que a gente faz. Só que a quantidade, ela depende muito da qualidade. Então, se você não tem um equipamento como um refratômetro para você se basear, você vai pela viscosidade. E depois, você fornecer geralmente 3 litros ou 2 litros de um colostro, você pode fazer o kit, o teste, né, no neonato e aí verificar se teve a transferência adequada. E aí você sabe que seu neonato está seguro, está protegido. E isso é muito importante dentro da neonatologia. Por isso que a gente tem que trabalhar com foco, com ênfase na prevenção. Com certeza. Muito obrigada pelas dicas, doutora.